O estúdio estava preparado para mais uma edição do programa dominical de Patrícia Abravanel. A apresentadora, conhecida por seu carisma e postura equilibrada, estava prestes a receber Frei Gilson, um dos religiosos mais influentes da atualidade, para uma conversa que em princípio seria leve, cheia de reflexões profundas, mas também respeitosa. Contudo, ninguém sabia que a entrevista tomaria um rumo inesperado, transformando o que parecia ser uma simples conversa em um verdadeiro incêndio no palco do SBT. Frei Gilson, que já era conhecido por suas declarações contundentes e sua visão crítica sobre diversos temas sociais e religiosos, havia sido convidado para falar sobre sua trajetória de vida, seu trabalho na igreja e principalmente sobre a importância da fé e da solidariedade em tempos de crise. A expectativa era que ele compartilhasse palavras de sabedoria e reflexão, algo que, com o tempo, sempre havia sido uma marca das suas participações na mídia. Patrícia, com seu estilo afável, começou a conversa perguntando sobre a trajetória de Frei Gilson. Frei Gilson, sabemos que sua vida é marcada por escolhas difíceis e um trabalho incansável na busca por um mundo melhor. O que a fé significa para o Senhor e como ela tem guiado sua trajetória? Perguntou ela com um sorriso cordial. Frei Gilson, como sempre, respondeu com serenidade e profundidade. A fé para mim é um compromisso com o outro, é uma forma de viver, com compaixão e a compreensão de que todos somos responsáveis uns pelos outros. Em tempos de dificuldades, a fé é o que nos mantém firmes. Mas também é preciso saber que nossa fé nos exige mais que palavras, ela exige ação, e muitas vezes nos chama a refletir profundamente sobre as injustiças do mundo. Até então tudo estava acontecendo como o esperado. Patrícia estava conduzindo a entrevista de forma amável e o público parecia absorver as palavras do Frei, que eram carregadas de significado e reflexão. No entanto, a calma da conversa logo foi quebrada, quando o tema mudou para a postura de Frei Gilson sobre questões sociais e políticas mais atuais. Frei, o senhor tem sido muito vocal em suas opiniões sobre políticas públicas e a relação da igreja com questões de governança. O que o senhor pensa sobre a atual situação política do país? A igreja deveria se posicionar mais claramente sobre os rumos do Brasil. Questionou Patrícia, já antecipando uma resposta reflexiva, mas sem querer abrir uma porta para um confronto inesperado. Frei Gilson, sem hesitar, respondeu. A igreja tem sim um papel importante em questionar o poder. Não se trata de apoiar ou condenar partidos, mas de estar ao lado dos mais necessitados e de levantar a voz contra as injustiças. Eu não posso ser omisso diante de políticas que prejudicam os pobres, os marginalizados, as pessoas que são deixadas à margem da sociedade. As palavras de Frei Gilson, que poderiam ter sido vistas como uma simples declaração de fé, começaram a criar um clima de desconforto no estúdio. O jornalista que estava mediando a conversa olhou para Patrícia e a plateia sentiu o clima mudar instantaneamente. O que Patrícia não esperava era que a resposta de Frei Gilson fosse tão direta e, de certa forma, desafiadora. A apresentadora tentou retomar o controle sorrindo levemente, mas seu tom de voz já estava mais tenso. Entendo, Frei, mas o senhor não acha que, ao se envolver tanto com questões políticas, a igreja pode acabar perdendo a sua neutralidade e gerar mais divisões dentro da sociedade? Mas Frei Gilson, com seu olhar firme e sua voz clara, respondeu de forma incisiva. A igreja não pode se omitir diante da injustiça, Patrícia. A neutralidade que você menciona é uma forma de indiferença. Quando vemos pessoas sofrendo, quando vemos a corrupção destruir nossa sociedade, não podemos simplesmente ficar em cima do muro. A fé nos chama a agir. O estúdio, que estava em silêncio, agora começava a perceber que o tom da entrevista havia mudado. A conversa, que antes parecia tranquila e até amistosa, estava se tornando uma verdadeira batalha de ideias. Patrícia, desconfortável, tentou ajustar sua postura, mas já era tarde demais. A plateia estava em suspense, as palavras de Frei Gilson reverberando no estúdio como um trovão. Patrícia, tentando retomar o controle da situação, olhou para o público e disse: Frei, a sua opinião é extremamente importante
E eu entendo que a igreja tem um papel social, mas o senhor não acha que essa visão pode ser mais polarizadora do que construtiva? Afinal, a política é algo complexo e às vezes tomar uma postura muito radical pode afastar as pessoas que poderiam ser mais abertas ao diálogo. Frei Gilson, sem perder a calma, respondeu com convicção: "Não estou aqui para ser político, Patrícia. Estou aqui para falar a verdade. A política é algo que infelizmente já tomou rumos onde muitas vezes quem questiona se torna o inimigo. A minha missão não é polarizar, mas chamar a atenção para o que realmente importa: o bem-estar dos mais vulneráveis à justiça social e principalmente a liberdade de viver conforme os valores cristãos que carregamos." O tom de Frei Gilson se tornava cada vez mais firme e ele estava sem dúvida tomando a frente da conversa. A plateia, agora completamente envolvida, começava a perceber que o que estava acontecendo ali era mais do que uma simples entrevista. Era uma verdadeira batalha de ideias e Frei Gilson não estava arredando o pé. Ele não só estava respondendo às provocações, mas também dando a Patrícia uma lição de coragem ao falar abertamente sobre a relação da igreja com a política e a sociedade. Serginho, o jornalista que estava acompanhando a conversa de perto, não pôde deixar de se intrometer. Mas Frei, com todo respeito à postura da igreja, não pode ser de uma neutralidade tão absoluta, não é? Não é difícil manter uma postura quando questões tão sensíveis estão em jogo. O que me diz sobre as acusações de que a igreja estaria se posicionando politicamente, indo contra quem na verdade precisa de seus valores espirituais? Quem precisa de valores espirituais? Serginho, são aqueles que estão sendo oprimidos por sistemas de poder que negam seus direitos. A igreja em sua essência não pode ser a política, mas também não pode ser usada como ferramenta para interesses que não sejam o bem comum, respondeu Frei Gilson com um olhar penetrante. Eu não estou aqui para ser o defensor de partidos, mas para ser o defensor da justiça e da verdade. A plateia, completamente absorvida pela intensidade da troca, ficou em silêncio. O jornalista e Patrícia estavam sendo desarmados pela força das palavras de Frei Gilson. A conversa estava agora em um ponto crítico e a tensão era palpável. Frei Gilson, com a serenidade de quem sabia exatamente o que estava dizendo, continuou: "As pessoas que questionam a política atual e a interferência das grandes elites na vida dos cidadãos não são inimigas da democracia. Elas estão, na verdade, pedindo por uma verdadeira liberdade. E é isso que a igreja deve defender: a liberdade de todos." Foi quando Patrícia, tentando suavizar o ambiente, perguntou: "Mas, Frei, há também muitas pessoas que acham que quando a igreja se posiciona dessa maneira, ela está indo além de seu papel. O que o senhor diria para aqueles que têm medo de uma igreja mais politizada?" Eu diria a essas pessoas que, mais do que nunca, a igreja precisa ser uma voz ativa. A nossa missão é guiar e inspirar, mas também lutar pelas pessoas que não têm voz. E isso, para mim, nunca será uma questão de política, mas de ética e moral, respondeu Frei Gilson com uma convicção que ninguém podia ignorar. O clima no estúdio estava tenso, mas os aplausos começaram a surgir. O público estava agora completamente em sintonia com as palavras do Frei. Patrícia, tentando dar um alívio à situação, fez uma última pergunta mais cautelosa: "Frei, gostaria que o senhor falasse mais sobre a sua visão sobre a fé e o papel da igreja em tempos de tanta polarização política. Como podemos viver a nossa fé, mas também ser parte ativa da sociedade sem gerar mais divisões?" Frei Gilson, sem perder a calma, respondeu com um sorriso suave: "A fé é uma prática diária de amor ao próximo, não importa a cor, religião ou ideologia. O que devemos fazer é viver a nossa fé com honestidade e justiça. E ao fazermos isso, podemos ser a diferença num mundo que cada vez mais se afasta dos valores humanos essenciais." E nesse momento, a plateia ficou em total silêncio, enquanto todos refletiam sobre o que acabaram de ouvir. Frei Gilson, com suas palavras poderosas e sua sinceridade inabalável, havia deixado todos no estúdio e em casa pensando mais profundamente sobre o papel da igreja na política e na sociedade. CTA, mas antes de seguirmos, temos algo importante para compartilhar com você. Tem um livro que está causando um verdadeiro alvoroço,
O nome dele é Manual do Patriota Cristão. Muita gente está comentando sobre ele, dizendo que ele revela segredos obscuros sobre a esquerda, o Lula, e até sobre a manipulação da grande mídia. Será que você acredita mesmo nessas revelações? Ou será que isso é só mais uma teoria da conspiração da direita? O fato é que o livro está mexendo com muita gente, porque ele escancara aquilo que muitos tentam esconder como a esquerda. Controla as narrativas como as grandes mídias manipulam as notícias, e até como estão tentando afastar a fé cristã dos lares dos brasileiros. Você pode ver que este livro não é só mais uma opinião, ele traz dados e fatos. E agora a grande pergunta é, você vai ficar de braços cruzados ou vai procurar saber mais sobre isso? Recentemente surgiram notícias de que a esquerda está tentando censurar esse manual. Por que será que isso está acontecendo? Será que se estão tentando impedir a circulação do livro é porque ele está trazendo algo de verdade? Não podemos deixar que tentem calar nossa voz e o direito de saber. Canais no YouTube estão compartilhando links para o download do livro no primeiro comentário fixado de seus vídeos. Se você quer saber a verdade, procure esses links e baixe o seu exemplar antes que seja tarde demais. O clima no estúdio estava eletricamente carregado e o confronto entre Frei Gilson e Patrícia Abravanel continuava a se intensificar. O jornalista que inicialmente tentava intervir estava agora apenas observando, compreendendo que não havia mais espaço para questionamentos vazios. O público estava absorvendo cada palavra e Frei Gilson, com sua postura serena, sabia exatamente o que estava fazendo. Patrícia, sentindo a pressão das palavras do Frei, tentou uma última abordagem mais suave. Frei, entendo sua paixão, mas a sua postura parece ser uma provocação para muitas pessoas que acreditam que a religião e a política não devem se misturar. Não acha que ao tomar essa posição, a igreja corre o risco de afastar aqueles que mais precisam de sua orientação espiritual? Frei Gilson, com a calma de um homem que já havia vivido muitas batalhas, respondeu de forma contundente: Patrícia, a religião não está fora da política. A religião está dentro da vida das pessoas, e a vida política afeta diretamente as escolhas e as condições de vida de todos. Não posso fechar os olhos para o sofrimento dos mais pobres, para as injustiças que acontecem todos os dias. A igreja não pode ser neutra diante da dor do povo. Quando a igreja se omite, ela também contribui para a perpetuação do sofrimento. As palavras de Frei Gilson calaram fundo. A plateia estava em total silêncio, absorvendo a mensagem que ele estava passando. Patrícia, que havia tentado moderar a conversa, agora parecia mais contemplativa. Ela sabia que a conversa estava tomando rumos que não podia mais controlar. O apresentador do programa, visivelmente desconcertado, tentou mudar o tom. Mas, Frei, será que a política não está distorcendo a verdadeira mensagem da igreja? Não seria melhor focarmos na paz, na união, ao invés de nos envolvermos em questões tão polêmicas? Perguntou ele, tentando suavizar o ambiente. Frei Gilson não titubeou. A paz verdadeira não é feita com silenciamento. A paz verdadeira vem do respeito à dignidade humana e à justiça. Não podemos falar de paz enquanto os injustiçados continuam a ser marginalizados, enquanto vemos a opressão dos mais pobres das minorias. A paz sem justiça não é paz, é apenas complacência. O estúdio estava em um silêncio total agora. As palavras de Frei Gilson haviam provocado uma reflexão profunda em todos os presentes. A plateia, que antes estava apenas assistindo, agora estava envolvida emocionalmente com o debate. Patrícia, que claramente não esperava essa resposta, estava sem palavras. E o apresentador, também visivelmente tocado, fez uma pausa antes de tentar interagir novamente. Mas o silêncio foi quebrado por uma das falas mais impactantes de Frei Gilson. A igreja não é um partido político, Patrícia, mas ela não pode se calar diante das injustiças. Não podemos fechar os olhos para o que acontece ao nosso redor. O papel da igreja não é ser omissa, é ser um farol de verdade. E a verdade, muitas vezes, incomoda. A plateia estourou em aplausos. Frei Gilson, com seu olhar sereno e sua eloquência, havia desmontado a tentativa de Patrícia de manter a conversa em uma zona de conforto. A tensão no ar agora era palpável,
e todos no estúdio sabiam que mais uma vez Frei Gilson havia tomado a liderança no debate, impondo sua visão com clareza e convicção. Mas Patrícia, ainda tentando manter algum controle, fez uma última tentativa. Frei, muitos acreditam que a religião deve ser uma força de paz, não de divisão. Como a igreja pode promover a união se as suas palavras estão sendo interpretadas de forma tão polarizada? Frei Gilson, com um sorriso suave, respondeu: a verdadeira unidade não vem da uniformidade, Patrícia. A unidade vem da compreensão de que podemos ser diferentes, mas ainda assim lutar pelo bem comum. A igreja tem um papel de unificar, sim, mas para isso ela precisa se posicionar contra o que é errado. Quando nos calamos, permitimos que as injustiças se perpetuem. O clima estava elétrico. O debate, que começou como uma conversa tranquila, se transformou em um confronto de ideologias e princípios. Frei Gilson, com suas palavras poderosas e a firmeza de suas convicções, havia deixado todos no estúdio sem palavras. E agora, Patrícia, mais uma vez, estava em silêncio, contemplando a profundidade da conversa que acabara de acontecer. O estúdio, que estava antes tenso, agora parecia ter uma energia totalmente diferente. O público estava em reflexão profunda, muitos absorvendo as palavras de Frei Gilson, outros ainda atônitos com a intensidade do debate. O jornalista, que antes parecia tomar a frente da conversa, agora estava em silêncio, e Patrícia, visivelmente abalada, tentava se recompor. Frei, o senhor realmente acredita que o papel da igreja é se envolver diretamente em questões políticas, a ponto de desafiar diretamente os governos? Perguntou Patrícia, tentando recuperar o fôlego. Não acha que, ao tomar uma postura tão firme, a igreja pode estar se afastando da missão espiritual de levar a paz e a salvação às pessoas? Frei Gilson, com a tranquilidade de quem sabe que sua missão é maior que qualquer debate superficial, respondeu: a missão da igreja é acima de tudo cuidar das almas, mas também das necessidades materiais e emocionais das pessoas. Quando vemos um governo que prejudica os mais pobres, quando a política de um país causa sofrimento e divide ainda mais a sociedade, não podemos ficar calados. A paz verdadeira não é apenas a ausência de conflito, é a presença da justiça, da igualdade e da dignidade para todos. E a igreja tem a obrigação de ser um farol que denuncia injustiças. A plateia, agora mais envolvida do que nunca, estava prestando atenção em cada palavra. O apresentador, que parecia ter ficado sem argumentos, tentava intervir, mas sabia que estava diante de uma figura que não se intimidava diante das dificuldades. Frei Gilson, com uma autoridade natural, estava moldando o debate, desafiando a visão comum sobre a relação da igreja com a política. Patrícia, tentando dar uma pausa ao debate, disse: Frei, o senhor acredita que há espaço para um diálogo mais amplo entre diferentes correntes de pensamento? O Brasil está polarizado e a igreja poderia, talvez, ajudar a unir as pessoas ao invés de se envolver tão diretamente em questões políticas. Frei Gilson, mais uma vez, não vacilou. A polarização que você menciona é um reflexo de um país que perdeu a capacidade de dialogar, que perdeu o respeito pelo próximo. O papel da igreja é ajudar a restaurar esse diálogo, não ao se calar, mas ao ser firme em seus princípios. Quando a igreja se omite, ela deixa que os poderosos continuem manipulando e dividindo o povo. Não podemos ser coniventes com a divisão. A plateia, agora em um estado quase reverente, estava tomando cada palavra de Frei Gilson como uma lição. Patrícia, que até então havia tentado moderar a conversa, estava agora mais contemplativa. Ela sabia que a conversa havia mudado, que algo mais profundo estava sendo discutido ali do que apenas religião e política. Era uma questão de valores, de como a fé pode moldar a sociedade e de como a igreja deve ou não se posicionar. O apresentador, tentando aliviar a tensão, comentou: Acho que todos nós concordamos que a fé tem um papel fundamental na vida das pessoas. A questão é como fazer isso de forma que promova a paz e não a divisão. Mas Frei Gilson, com um sorriso tranquilo, respondeu: A paz verdadeira não vem de um silêncio complacente. A paz verdadeira vem quando as pessoas têm o que precisam para viver dignamente, quando as desigualdades são combatidas
E quando a verdade é falada, mesmo quando ela é desconfortável. A plateia mais uma vez irrompeu em aplausos. O impacto das palavras de Frei Gilson não podia ser ignorado. Ele havia desafiado o convencional e, de alguma forma, também desafiado Patrícia a reconsiderar a relação da igreja com o mundo político. A tensão que antes dominava o estúdio havia sido substituída por um respeito mútuo, uma compreensão de que não havia respostas fáceis para as questões levantadas. Patrícia, agora com um sorriso suave, agradeceu a Frei Gilson. Eu acho que todos nós saímos daqui com muitas reflexões importantes. Não é fácil discutir a relação entre fé e política, e muito menos sobre a posição da igreja, mas agradeço pela franqueza e pelos ensinamentos. O debate sem dúvida vai continuar, mas o que fica aqui é a necessidade de mais respeito e compreensão. A plateia, que parecia inicialmente dividida, agora estava em sintonia. O debate de ideias, que havia começado de maneira tensa, estava se transformando em um momento de aprendizado e crescimento. O estúdio estava em uma quietude reverente, com o público absorvendo a profundidade das palavras de Frei Gilson. O debate, que começou com uma tentativa de questionar a posição da igreja na política, havia se transformado em uma verdadeira reflexão sobre o papel da fé na construção de uma sociedade justa e igualitária. A conversa estava longe de ser resolvida, mas a tensão inicial parecia ter se dissipado, substituída por uma sensação de respeito e reconhecimento pela seriedade do tema. Patrícia, agora mais serena, olhou para Frei Gilson, querendo finalizar a conversa de uma maneira que fosse construtiva. Frei, entendo agora melhor a sua perspectiva, mas diante de tudo o que estamos discutindo, o que o senhor acredita que a igreja de fato pode fazer para reduzir as divisões em nosso país, como ela pode ajudar a curar esse racha tão profundo que vemos hoje entre os brasileiros? Frei Gilson, mais uma vez com a tranquilidade de quem sabe que suas palavras têm um peso significativo, respondeu: a Igreja Patrícia tem um papel fundamental em unir as pessoas, não unindo em torno de uma ideologia política, mas em torno de valores universais, como o respeito à dignidade humana e a solidariedade. Precisamos ensinar as pessoas a se colocarem no lugar do outro, a compreenderem que, mesmo com opiniões diferentes, o que nos une é nossa humanidade. A plateia parecia imersa em profunda reflexão, enquanto Frei Gilson continuava: não adianta tentar construir um Brasil mais justo se não formos capazes de dialogar de maneira sincera e respeitosa. A igreja pode ser uma mediadora, mas só se ela for honesta consigo mesma e com a sociedade. Quando defendemos os mais vulneráveis, estamos defendendo a própria dignidade humana. E isso, Patrícia, não tem ideologia política, é um valor cristão. Patrícia, que antes estava tentando moderar a conversa, agora parecia mais reflexiva. A gravidade das palavras de Frei Gilson a tocava de uma maneira que ela não esperava. Frei, suas palavras são extremamente poderosas. Acredito que todos aqui de alguma forma aprenderam algo importante hoje. O Brasil de fato precisa de mais diálogo, mais empatia. E a igreja com certeza tem um papel vital nisso. Mas o jornalista, ainda querendo explorar um pouco mais, interrompeu com uma pergunta mais provocadora. Mas, Frei, o senhor acha que a igreja pode realmente unir as pessoas em torno desses valores quando o país parece cada vez mais polarizado com tantas divisões políticas e sociais? Não seria mais fácil para a igreja se manter afastada dessas questões e se concentrar exclusivamente em seu papel espiritual? Frei Gilson, sem hesitar, respondeu com firmeza: a polarização é um reflexo da falta de empatia e do desrespeito à diversidade de pensamento. A igreja não deve se afastar dessas questões, mas deve enfrentá-las com coragem, com sabedoria e com amor. A verdadeira unidade não vem de fechar os olhos para os problemas, mas de olhar para eles e buscar soluções juntos. A igreja, mais do que nunca, precisa ser uma voz ativa, sem medo de falar a verdade, mesmo que ela incomode. A plateia, mais uma vez, estava em silêncio, absorvendo a magnitude das palavras de Frei Gilson. Ele estava não apenas defendendo sua posição sobre a fé,
mas também desafiando todos a refletirem sobre o que significa viver com verdade e coragem, especialmente em tempos de divisão. Patrícia, agora visivelmente tocada, completou: eu acho que essa conversa de hoje vai continuar ressoando na cabeça de todos nós. O que o Senhor disse é um verdadeiro chamado para reflexão. Precisamos nos perguntar como podemos contribuir para um Brasil mais unido sem deixar de lado os nossos valores. Frei Gilson, com um sorriso sereno, finalizou: a verdadeira mudança começa dentro de cada um de nós. Se somos capazes de nos ouvir, de nos respeitar, podemos com certeza construir um país mais justo e mais fraterno. Não podemos mais deixar que o medo e a intolerância dominem nossas vidas. A verdadeira força está na união, na compreensão e no amor. O estúdio explodiu em aplausos. Frei Gilson, com suas palavras sinceras e diretas, havia transformado uma simples entrevista em um momento de aprendizado profundo e reflexão sobre a responsabilidade da Igreja e da sociedade. A plateia estava comovida e muitos sentiam que haviam presenciado algo verdadeiramente significativo. O estúdio estava imerso em um clima de profunda reflexão e respeito. Frei Gilson, com sua sabedoria e eloquência, havia não só respondido às questões levantadas, mas também provocado todos a pensar sobre o papel da Igreja em tempos de polarização e crise. A plateia, que antes estava dividida, agora parecia unida em torno das palavras do frade. O debate havia transcendido a política, tocando temas fundamentais sobre humanidade, fé e o que realmente significa viver de acordo com os valores cristãos. Patrícia, com um sorriso sincero e um semblante mais tranquilo, olhou para Frei Gilson e disse: Frei, não posso negar o impacto profundo das suas palavras. Acredito que todos saímos daqui com muitas reflexões importantes. O Brasil precisa mais do que nunca de uma mensagem de união, e de fato a Igreja tem um papel fundamental em ajudar a criar essa união sem deixar de lado a defesa dos valores que a sustentam. Frei Gilson, com um sorriso calmo e acolhedor, concluiu: a união não significa uniformidade, significa respeito, compaixão e um compromisso com o bem comum. Precisamos entender que a verdadeira mudança começa no coração de cada um de nós e que quando nos comprometemos a viver com honestidade e coragem podemos realmente fazer a diferença. E agora queremos saber de você. O que achou dessa conversa tão profunda e cheia de aprendizados? Como você vê o papel da Igreja no cenário político atual? Será que a fé pode realmente ser uma força para unir as pessoas? Ou ela apenas gera mais divisões? Comente abaixo e compartilhe sua opinião. Queremos saber como você enxerga esse momento tão significativo. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos continuar essa conversa, porque a reflexão nunca acaba. Nos vemos no próximo vídeo.